Pessoal, quem tiver com o microfone desligado, se conseguir desligar, me ajuda, tá bom? Então só atentem aí quem é que está com o microfone ligado. A aula já está gravando, então, retomando o raciocínio. Na nossa última aula, a gente falou de princípios físicos. Esses são os dois principais itens da ressonância. Eu costumo brincar que isso aqui é o coração da ressonância magnética. Então, a gente tem um campo magnético que vai alinhar os prótons de hidrogênio e uma radiofrequência que vai provocar a excitação desses prótons. Falamos também do porquê dos prótons de hidrogênio, né? Vimos que o nosso corpo basicamente é composto por 70% de hidrogênio, e quando a gente coloca esses hidrogênios na presença de um campo magnético, é o núcleo que apresenta a constante giromagnética mais alta de todas, tá bom? Então é o núcleo que apresenta a constante giromagnética mais alta de todas. E aí, colocando esses hidrogênios na presença desse campo, eles vão apresentar esse movimento característico chamado de movimento de precessão ou movimento precessional. É o movimento dos hidrogênios na presença de um campo magnético. E a gente vimos também que a gente tem a direção do campo magnético, sempre vai ser simbolizado por B0, a direção de um pulso de radiofrequência, um pulso excitatório, basicamente é um pulso na direção de 90 graus, e vimos também a interação da radiofrequência para gerar um sinal, e esse sinal nada mais é do que a coleta do meu eco. E essa radiofrequência interagindo com o nosso sistema biológico vai trabalhar interagindo tanto com a molécula da gordura como com a molécula da água. E eu expliquei para vocês também, quando essa radiofrequência ela é aplicada, a gente tem tempos diferentes para coletar um sinal de gordura ou um sinal de água. Então, como a molécula da água é menos densa, ela demora mais tempo para chegar a 90. A gordura chega mais rápido. Então, a gente vai abordar justamente esses dois conceitos na aula de hoje. E falamos também sobre a questão do flip angle, ou ângulo de inclinação. Então, dentro desse sistema que eu expliquei para vocês de coleta de sinal, a gordura chegou primeiro, a água vai chegar depois, e eu consigo ter um ângulo de inclinação, né, para fazer essa coleta de sinal. Esse ângulo de inclinação a gente chama de flip angle, ou ângulo de inclinação, e aí a gente vai ter a recuperação de 63% do sinal da gordura e 37% do sinal do líquido. E aí daremos característica a uma sequência T1 e uma sequência T2. E é justamente esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então aqui a gente fez uma breve revisão da nossa última aula, do nosso segundo encontro, e eu expliquei para vocês também que a gente pode coletar esse sinal em ângulos diferentes de 90 graus. Eu sempre gosto de explicar, primeiramente, que a gente vai coletar em 90 graus, para que o seu cérebro comece a codificar essa informação e depois fica mais fácil para você assimilar a coleta de sinal em ângulos diferentes de 90. Basicamente, a gente vai ter esses dois tipos de interações, prótons de hidrogênio fora do campo magnético, chamado de spin nuclear. Quando a gente pega esses hidrogênios que estão todos bagunçados, aleatórios e desordenados, e colocamos eles na presença de um campo magnético, ocorre o alinhamento, e esse alinhamento é chamado de precessão ou movimento precessional. Devemos lembrar também que dessa interação, os hidrogênios vão se comportar de duas formas. Paralelos, bolinhas azuis, no mesmo sentido e direção do campo magnético, e antiparalelo, as duas bolinhas vermelhas no sentido contrário do campo magnético. Mandou uma radiofrequência, esses hidrogênios vão ser excitados. Quando a gente provoca uma excitação, a gente está alterando o momento atual dos hidrogênios, então a gente vai tirar ele desse momento e vamos jogar ele para 90 graus. Chegou em 90 graus, eu tenho a resposta da minha excitação. O que seria a resposta da minha excitação?
uma radiofrequência que vai ser coletada pela bobina receptora. Essa radiofrequência coletada pela bobina receptora, ela está sendo enviada pelos prótons de hidrogênios que foram excitados. O VME, o vetor de magnetização efetiva, ou seja, os hidrogênios que foram excitados, que vão induzir um sinal de radiofrequência na bobina receptora. E esse sinal de radiofrequência nada mais é do que o eco sendo coletado. Então, dessa interação, a gente vai ter a seguinte situação acontecendo agora. A formação das sequências de pulso. O que é o básico? O que é o arroz com feijão da ressonância magnética? O arroz com feijão da ressonância magnética são as sequências T1, sequência T2 e uma relação entre o sinal T1 e entre o sinal T2 da minha imagem vai dar origem a uma densidade de prótons, que a gente chama de dP. Então, eu tenho uma ponderação chamada dP, que é a densidade de prótons. Qual que é a característica na formação da minha imagem relacionando uma ponderação T1, T2 ou dP? Para eu gerar uma característica T1, T2 ou dP em uma imagem, eu vou precisar trabalhar com os dois parâmetros básicos, que é o tempo de repetição e o tempo de eco. Esse T significa tempo. Então, eu tenho o tempo 1 e eu tenho o tempo 2, T1 e T2. Trabalhando com esses parâmetros aqui nessa tabelinha, o tempo de repetição e o tempo de eco, é ajustando valores, ou melhor dizendo, atribuindo valores para esses dois parâmetros, daremos característica a uma sequência T1, T2 ou dP, que é isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui, deixa eu jogar esse quadradinho para cá, um tempo de repetição, um tempo de eco, eu ajustando ou atribuindo valores para esse tempo de repetição e tempo de eco, irei dar característica a uma sequência T1, T2 ou dP. Olha como as coisas agora começam a se encaixar. Se você já tem a informação que a gordura chega primeiro em 90 graus, automaticamente, ó, você tem um tempo de repetição e um tempo de eco baixo para formar a sequência T1. Então, você pode anotar aí na sua observação. Para T1, o tempo de repetição e o tempo de eco devem ser baixos. O que é um tempo baixo de TR? Em torno de 100 a 650 milissegundos. Em algumas literaturas pode aparecer um pouquinho de divergência nesses valores. Exemplo, chegar aqui até 750 milissegundos. O tempo de eco, na prática, o que é recomendado? O menor tempo de eco possível, tá bom? Então, o menor tempo de eco possível. Aqui a gente está trabalhando com um tempo de eco entre 10 a 40 milissegundos, ou seja, milésimos de segundo. Qualquer faixa de valores dentro desses dois números, para tempo de repetição e para tempo de eco, iremos dar origem a uma sequência T1. Se eu sei que a água demora mais tempo para chegar no 90, o que eu preciso fazer? Aumentar o tempo de repetição e o tempo de eco para dar tempo da água chegar na minha fase, para eu fazer essa leitura, codificar esse sinal, dando característica a uma ponderação em T2. Então, se eu trabalho com um tempo de repetição maior do que 2.000 milissegundos e um tempo de eco maior do que 90 milissegundos, eu dou origem a uma sequência T2. Para eu coletar um sinal intermediário entre T1 e entre T2, e dar origem a uma sequência chamada dP, que ela é muito aplicada para estudo do músculo esquelético, eu aumento o meu tempo de repetição, coloco um tempo de repetição ainda acima de 2.000 milissegundos, igual na T2,
só que eu trabalho com um tempo de eco intermediário entre o T1 e entre o T2. Então, eu estou trabalhando com um tempo de eco em torno de 20 a 85 milissegundos. Quais são as características dessas três ponderações? Opa! Isso aqui eu já passei. Eu estou voltando, desculpa, galera. Teremos isso aqui, ó. Essa é a característica da nossa ponderação. Então, uma sequência T1, a água, ela aparece com hipossinal. Em algumas literaturas, ou dependendo do campo, dos parâmetros ajustados, a água, ela tem que aparecer com esse hipossinal em uma sequência T1, ou seja, a ausência de sinal. Já a gordura, ela tem que aparecer com hipersinal. Esse hiper significa que a intensidade de sinal está alta, então ela vai aparecer branca e brilhando na imagem. Já na sequência T2, é o contrário. Quem aparece com hipersinal é a água, e quem vai aparecer com o sinal mais baixo é a gordura, com hipo. Em alguns campos, ou mediante alguns parâmetros ajustados, você vai perceber que em uma sequência T2, a gordura aparece com isossinal. Ela fica cinza claro. Eu só consigo anular totalmente o sinal da gordura se eu faço um T2 estrela ou um T2 FAT7. Aí eu estou anulando completamente o sinal da gordura para evidenciar o sinal do líquido. Já na sequência DP, tanto a água quanto a gordura deverão aparecer com isossinal, ou seja, cinza claro, tanto a água quanto a gordura. Então, na formação de uma imagem, teremos essa seguinte situação. Eu posso formar uma sequência T1, T2, DP chamada spin eco, gradiente eco, perdão. Então, a gente vai começar com a gradiente. O que seria uma sequência gradiente eco? Impulso de excitação de 90 graus e uma coleta de sinal, ajustando aqueles parâmetros da tabela que eu mostrei para você na aula de hoje. O tempo de repetição e o tempo de eco. Coletei um tempo de repetição e um tempo de eco baixo, vai dar origem a uma sequência T1. Tempo de repetição alto e tempo de eco alto, uma imagem T2. Um tempo de repetição alto e um tempo de eco intermediário, uma sequência DP. Então, o TR é o tempo necessário entre dois pulsos de 90 graus, e a gente pode atribuir valor para um TR. E o tempo de eco é a coleta máxima do meu sinal, e também deveremos atribuir um valor para dar origem às sequências T1, T2 e DP, que é o arroz com feijão da ressonância, ou seja, é a base das sequências de pulso da ressonância magnética. Depois a sequência continua novamente, então isso aqui é um esquema gráfico de uma sequência gradiente eco. Aí teremos isso aqui, ó, um corte axial, região do crânio, altura da órbita, região do crânio, acima da órbita, então a borboletinha é o ventrículo lateral. Depois, dentro do nosso curso, tem uma aula bacana, que é uma aula de neuroanatomia. Eu passo para vocês em corte axiais as principais estruturas da região encefálica, depois vale a pena você dar uma conferida. Qual que é a dica, principalmente para quem está começando com ressonância magnética? A principal dica que eu dou é sempre vocês irem para a extremidade da estrutura anatômica. Toda a estrutura anatômica, ela vai ser contornada por tecido adiposo. Então, ó, tudo que está em volta da cabeça do paciente é a gordura com hipersinal. Ventrículos laterais, os ventrículos, esquerdo e direito, que parece essa borboletinha, é líquido, líquido cérebro-raquidiano, que são produzidos pelas células do plexo coroide. Cada risquinho desse aqui na lateral é um sulco cerebral, e cada curvinha dessa, um giro cerebral. Então, dentro do sulco tem líquido também. E esse risco, ó, que divide o hemisfério cerebral exatamente em duas partes iguais, ó,
Hemisfério cerebral esquerdo e direito é a linha média ou fissura longitudinal do cérebro, é líquido também. Então, ó, quando o líquido está preto e a gordura está branca, sequência T1. Aqui o mesmo esquema, o líquido do cristalino preto, a gordura retroocular branquinha, em volta da cabeça branquinho, duas imagens em T1. Olha como muda, como se fosse uma inversão de janela. Então, tudo que estava escurinho na outra imagem ficou branquinho nessa. A gordura, ó, em volta da cabeça, percebam que ela não fica branquinha igual à imagem anterior. Então, ela aparece, nesse caso, com isossinal. E o líquido aparece com hipersinal. Então, isso aqui é uma sequência T2. Fazendo um comparativo, cristalino pretinho, tem líquido. Olha a gordura em volta da cabeça branquinho. Olha a parte posterior dos ventrículos laterais escura. Olha como ficou branco nessa imagem. Então, ó, a imagem à sua esquerda é uma sequência T1, a imagem à sua direita é uma sequência T2. Pegando só a parte dos ventrículos agora como referência, então a gente consegue visualizar aí o líquido com hipersinal. Pessoal, se atentem ao microfone. O meu acho que está desligado o retorno, então eu não estou escutando o barulho. Mandaram no chat aí, tá bom? Então, as duas borboletinhas, ou a borboletinha, melhor dizendo, os ventrículos laterais, quando ele aparece com hipersinal T2, quando ele aparece com hipossinal T1. E aí é legal a gente sempre fazer um comparativo com a gordura. Ó. Então, nesse caso, a gordura está branca, o líquido está preto, sequência T1. Líquido branco e a gordura com isossinal T2. Esse risquinho, ó, que você está visualizando, dividindo os dois ventrículos, o lado esquerdo do lado direito, isso aqui é uma parede, uma membrana que realmente divide esses dois ventrículos. Isso aqui é chamado de septo pelúcido. Então, o septo pelúcido divide os dois ventrículos laterais, tá bom? Dando continuidade, aqui a gente pode ver um corte sagital. Então, em qualquer plano de corte, eu tenho essa capacidade de identificar estruturas anatômicas, correlacionar sua intensidade de sinal e determinar qual é a sua ponderação. Foi para a extremidade, ó, a gordurinha aqui, ó, atrás do pescoço, na nuca do paciente branca, contornando, ó, toda a cabeça branquinho, hipersinal. Se eu olho dentro dos ventrículos, o sinal já está escurinho. Então, é uma sequência sagital T1. Aqui o contrário, ó, a gordura em volta da cabeça com isossinal e o líquido com hipersinal, um coronal T2. E aqui, conduto auditivo interno do lado esquerdo aparecendo, do lado direito cortou, questão de simetria. Na hora da programação, a gente consegue ajustar isso aí e garantir a simetria na formação da imagem. Fazendo um comparativo, 3 cortes sagitais. Queria agradecer o Dr. Gesrel, que foi ele que me forneceu essas imagens, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, em volta da cabeça, a gordura branquinha e dentro, ó, do ventrículo, o líquido escuro. Ó, o quarto ventrículo, olha aqui embaixo da tonsila cerebelar pretinho, e aí depois esse líquido, parte dele vai para o espaço subaracnoide e o restante vai descer banhando a medula. Sequência T1. Olha o líquido como está branquinho. Olha a gordura em volta da cabeça como apareceu com isossinal. Então, isso aqui é uma sequência sagital T2. Fazendo uma retrospectiva aqui das 3 imagens, ó. Líquido preto, gordura branca T1. Líquido branco, gordura cinza T2. E o líquido está cinza e a gordura também ficou cinzinha. Então, isso aqui é uma sequência DP. Na prática, não é habitual ou não é comum, né, a gente realizar a sequência DP para crânio. DP é uma sequência muito aplicada para músculo esquelético. Coluna lombar, então eu já vou direto na medula, eu já vou matar aqui pelo sinal do líquido. O líquido está preto. Região anterior, né, adjacente aos corpos vertebrais branquinho, então é uma gordura com hipersinal, então eu já sei que é uma sequência T1. No meio,
eu tenho o líquido cinza, a gordura diminuiu a intensidade de sinal, então eu já posso correlacionar com uma sequência DP. E a última imagem, ó, eu tenho o líquido branquinho e a gordura mais cinzinha, então eu sei que isso aqui é uma sequência T2. Eu não lembro se foi no particular ou no grupo que me perguntaram o seguinte: eu posso correlacionar com o osso? A ressonância magnética, a gente sabe que se a suspeita de estudo for para a parte óssea, a gente tem modalidades de diagnóstico mais acessíveis, né, financeiramente, e questão de agenda também. Um raio-x ou uma tomografia, se a questão de estudo for para a parte óssea, atende às nossas necessidades, mas hoje a gente consegue, né, visualizar com clareza também, ó, toda a parte óssea envolvida no nosso exame. Comumente, em sequência ponderada em T1, o osso também ele fica mais branquinho. E uma sequência T2, o osso fica mais escurinho. E na sequência DP, o osso fica mais cinza. Porém, eu não acho correto e não é também de uma forma extremamente assertiva eu me basear só na parte óssea para determinar a característica de uma ponderação. Então, eu gosto de fazer um comparativo mais pelas partes moles, tá bom? Gordura e líquido. Aqui uma imagem clássica, um corte sagital do joelho, terço distal do fêmur, terço proximal da tíbia, os meniscos, patela anteriormente, tendão do quadríceps e ligamento patelar. Professor, qual que é a diferença de um tendão para um ligamento? O tendão, ele vai conectar, ligar, né, músculo com osso. E um ligamento vai conectar osso com osso. Então, anteriormente aqui no fêmur, teremos 4 músculos que dão origem a uma musculatura chamada de quadríceps femoral. O quadríceps femoral ele é constituído pelo reto femoral, vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. Então, esses 4 músculos constituem o quadríceps femoral. No finalzinho desses 4 músculos, vai dar origem a esse tendão do quadríceps. E o tendão do quadríceps ele vai ficar grudado, né, inserido na base da patela. Do ápice da patela para a tuberosidade da tíbia, teremos a questão do ligamento patelar. Então aqui, ó, percebam que está ligando ó, um osso com outro osso. Ligamento patelar. Aqui teremos anteriormente o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Então, toda vez que eu estou conectando um osso com outro osso, é um ligamento. Quando eu estou conectando um músculo a um osso, é chamado de tendão. A imagem à sua esquerda é uma imagem ponderada em T1. Então, ó, posteriormente aqui atrás do joelho, a gordura com hipersinal. Abaixo do ápice da patela, a gordura com hipersinal. Porém, aqui a gente tem muita informação de anatomia topográfica ou morfológica. Eu estou vendo a forma das estruturas anatômicas envolvidas no meu exame. Não é 100% correto falar que a sequência T2 é uma sequência só para visualizar patologia, mas ela é uma sequência pelo fato de ter uma sensibilidade para identificar locais com líquido, porque o líquido aparece com hipersinal em T2, olha só que interessante. A parte de côndilo femoral, na sequência T1, aparentemente aparece normal. Quando eu faço uma sequência T2, apareceu essa mancha branca. Então, isso aqui é um edema ósseo, tá bom? Acima da patela, ó como que tem líquido acumulado também. Então, popularmente, isso aqui é água no joelho, né? Que é um edema articular. Posteriormente, ó, temos um processo inflamatório, que na sequência T1 aparece pretinho, e na sequência T2 apareceu branquinho, mostrando que tem líquido, tá?
Na parte posterior do côndilo tibial, ó, aparece líquido também no osso, tá? Um edema ósseo. Isso aqui é muito comum também em pessoas que praticam corrida, principalmente maratonista. Aí isso em alguns laudos aparece descrito como fratura por estresse. Começo a forçar muito a minha articulação e a minha parte óssea, e eu começo a ter essas pequenas desconstituições da minha arquitetura óssea, gerando esses edemas. Tratamento: repouso e anti-inflamatório, trata normalzinho. O que acontece? Se a pessoa continua fazendo a sua atividade física, esse edema ele vai aumentando aqui na parte óssea. E quando eu tenho um aumento desse edema, automaticamente estou aumentando também a fragilidade da minha arquitetura óssea, dessa forma, tornando mais suscetível essa região anatômica a uma fratura mais grave. Isso quando acontece na na tíbia. Na patela vai ter a ver com uma patologia chamada condromalácia. Aí, ó, essa parte que você está vendo cinzinha posteriormente à patela e contornando o côndilo femoral, que é a cartilagem, tem um desgaste. Aí, se tem esse desgaste, vai ter um aumento do edema articular e, pela diminuição da cartilagem patelar, o médico vai dar o diagnóstico de condromalácia patelar e eu posso ter esse edema também sendo apresentado na patela, porque ela não tem mais um amortecimento da sua cartilagem. Na tíbia, quando isso começa a se prolongar, é chamado de canelite. Então, em alguns laudos, aparece descrito como canelite. Nada mais é do que uma inflamação da canela por fratura de estresse. Mesmo esqueminha, repouso e anti-inflamatório, o paciente trata normalzinho, tá bom? Aqui eu mostrei para vocês a característica das imagens. Vou explicar as famílias das sequências de pulso daqui para frente, e aí eu vou abrir o software e já fazer algumas manipulações para vocês terem essa noção de como isso funciona na prática. Então, das sequências de pulso, na aula de hoje, a gente começou falando da sequência gradiente-eco. Professor, existe só sequência gradiente-eco? Não. A gente pode ter uma sequência também chamada spin-eco. O que muda da gradiente para spin-eco? Em uma sequência spin-eco vai ser adicionado um pulso de refasamento ou de reconstituição de fase de 180 graus. Da família spin-eco, deu origem à família também turbo-spin-eco. O que vai estar mudando dessas três? Vou explicar agora para você. Gradiente-eco, 90 graus, coleta de sinal, depois o ciclo se repete novamente. 90, coleta um sinal, e assim sucessivamente até o final da minha aquisição. Essa é uma sequência gradiente-eco. Quando eu falo de uma sequência spin-eco, ela tem um pulso de 90, um pulso de refasamento ou reconstituição de fase de 180, e eu coleto um sinal. E aí o ciclo se repete novamente. 90, 180 e coleta um sinal. Quando eu tenho esse esqueminha, é uma sequência denominada de spin-eco. 90, 180 e coleta um sinal. Então, na prática, é mais ou menos assim, ó. Aplico um pulso de excitação de 90 graus, eles vão para 90. Se eu desligo o pulso de radiofrequência, passa a sofrer só a influência do campo magnético, eles começam a dispersar. Eu aplico um pulso de 180 para jogar todos os hidrogênios agora na fase de novo e ó, coletei um sinal. Então, isso é uma sequência denominada de spin-eco, SE. E dessa família deu origem a essa sequência, chamada de turbo spin-eco pela GE, ou pode ser chamada também de fast spin-eco. O que é uma sequência fast spin-eco? São sequências de aquisições rápidas, aonde eu aplico um pulso de excitação de 90 graus, 2,
ou mais pulsos de refasamento ou de reconstituição de fase de 180. Só que qual que é a jogada na sequência turbo-espinheco, né? Ou fast-espinheco? No intervalo de cada pulso de 180 graus, eu coleto um sinal. Essas coletas de sinais entre os pulsos de 180 graus é chamado de fator turbo ou trem de eco. Então, eu posso trabalhar com trem de eco com aquisições menores, um trem de eco intermediário ou um trem de eco alto. Só que qual que é a jogada? E aí a gente vai lembrar da nossa base da aula de hoje. T1, T2 e DP. Se eu trabalho com trem de eco baixo, eu dou característica a uma sequência T1. Se eu trabalho, por exemplo, com trem de eco alto, 25, 30, 35, eu vou dar origem a uma sequência T2. E se eu trabalho com trem de eco intermediário, eu dou origem a uma característica DP. Basicamente, estas são as três famílias de sequência de pulso: gradiente eco, spin eco e fast spin eco. Dessas três famílias, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas eu consigo formar uma sequência T1, uma sequência T2 e uma sequência DP. Consigo, professor? Consegue. Então, a gente consegue ter tanto uma sequência ponderada em T1, gradiente eco, e spin eco, ou fast spin eco. Professor, só existe isso de sequência? Não. Existe uma infinidade de sequências de pulso e todo ano fabricantes desenvolvem novas sequências. Fora dessas três, o que a gente vai ter? A família denominada de IR, traduzindo para o português, inversão da recuperação. Do inglês se chama inversion recover. Ou a gente tem as sequências chamadas de EPI. As sequências IR, inversão da recuperação, é uma sequência que já começa com um pulso de 180 graus, depois um pulso de 90, e aí sim eu coleto um sinal. Dessas sequências IRs, a gente consegue formar um T1IR, e é muito comum a gente ouvir isso aqui, ó, flare e o steer. Então, para eu formar uma sequência flare e uma sequência steer, eu vou formar com essa ponderação da família IR. A sequência flare, hoje, basicamente, é uma sequência que faz parte da rotina de muitos protocolos para crânio, pelo fato dela ter a capacidade de suprimir o líquido cerebro-raquidiano. Ela tem uma alta sensibilidade para rastrear áreas de biliose ou regiões com focos de neurodegeneração. Então, por exemplo, para diagnóstico de esclerose múltipla, a sequência FLAIR é uma sequência fundamental para fechar esse diagnóstico. A sequência STEER, algumas pessoas falam também que é uma sequência pesada em T2. A gente consegue meio que anular todos os sinais de tecidos adjacentes de regiões com concentração de líquido, ou seja, o líquido vai ser muito mais evidenciado em uma sequência STEER. As sequências denominadas de EPI são as sequências quantitativas. Quando eu quero medir, mensurar algo em uma determinada região anatômica, eu faço uma sequência EPI. Das sequências EPIs, a gente tem a perfusão, a difusão, o mapa ADC, as espectroscopias e as relaxometrias, tá bom? A gente tem com essas sequências de pulso. Aí aqui eu vou dar uma tabelinha de variações, né, de sequência de pulso com essas variações, tá? A inversion recover, como a gente viu, IR, a gente tem sequência flare e sequência STEER, mas de um IR também eu consigo fazer tudo isso aqui, ó.
SPIR ou FAT7, muda o nome por causa do fabricante, que são sequências com saturação da gordura. Eu quero suprimir ou anular o sinal da gordura da minha imagem. Sequência Dixon, se não me falha a memória, depois o André me corrige, é utilizada muito na questão da GE. O Dovo IR, que eu começo com 2 pulsos de 180, depois 90 e coleto o sinal. Sequência denominada de PRO7 e as sequências MPs. Então, tudo isso eu faço a partir da família IR. Então, serve para suprimir, minimizar ou aumentar um sinal e gerar uma característica diferente de contraste em cima da minha imagem. Então, para finalizar essa explicação teórica, da nossa família denominada de SPIN-ECO, a gente tem as sequências convencionais T1, T2 e DP, e da família SPIN-ECO surgiu a família FAST SPIN-ECO, e a gente usa muito isso na prática para supressão de gordura. Da família IR, a gente tem a questão da T1, da STIR e da FLAIR, que são as principais, e a gente usa muito isso como um pulso de inversão para suprimir um determinado sinal e gerar, né, uma determinada característica na nossa imagem também. Sequência gradiente eco. Então, na prática, eu vou ter a sequência T1, T2 e DP, GRE, e a gente usa muito isso na prática para adquirir as imagens in phase e out phase, ou seja, em fase e fora de fase. Então, toda vez que a gente quer adquirir uma sequência in phase ou out phase, a gente vai aplicar uma sequência gradiente eco. Eu posso pegar um sinal do líquido e da gordura fora de fase e o líquido e a gordura dentro de fase. Por isso que a gente consegue ver o contorno de um órgão lá quando a gente faz a sequência out phase. E a sequência denominada de EPI, que são as técnicas quantitativas, né? Perfusão, difusão, mapa DC, espectroscopia, relaxometria, tudo a gente faz com sequência EPI. Então, quando eu quero quantificar algo no meu estudo. Então, aqui eu falei para vocês o básico das sequências de pulso. Então, é importante que vocês tenham bem definido na mente de vocês T1, T2 e DP. Aprendam isso primeiro com segurança e depois a gente pula para esse próximo passo, que vai ser estudar as sequências IR e as sequências EPIs. Na aula de hoje, alguns alunos pediram, tá? Eu deixei algumas referências que eu gosto de usar. Então, o site E-mails é um site muito importante. Esse Revise MRI, esse MRI Safety eu gosto de usar muito, que é do professor Sherlock, lá da Califórnia. E tem esse MRI Question, que é muito interessante também. De livros, eu gosto muito dos livros da Catarina Estbook, que é um livro muito didático, tá bom? Mas tem um livro do Robert também, que é o Manual da Ressonância Magnética, e tem alguns artigos científicos que eu deixei aqui para vocês na aula de hoje, tá bom? Físicos renomados que a gente tem aqui no Brasil e que eu tenho acesso. O professor Mazola, que é lá do Sul, então ele tem a plataforma MRI Online, que tem muitas informações também. Aqui em São Paulo, a minha professora, a doutora Maria Otadui, ela é a responsável pelo INRAD, que é o Instituto de Radiologia aqui do estado de São Paulo. E abaixo da doutora Maria tem 2 físicos também extraordinários, que eu acabo tendo um pouco de contato também, e eles dão alguns cursos livres dentro do INRAD, que é o Bruno e o Calil, tá bom? Então, são físicos que a gente pode seguir, que tem muitas informações avançadas sobre ressonância magnética. Eu vou mostrar para vocês o software que eu compartilhei com vocês. Deixa eu só fechar isso aqui e isso. Então, eu vou reenviar novamente para todo mundo esse software. Quando a gente clica nele, ó, depois que vocês baixarem ele aí na área de trabalho, tem que baixar na área de trabalho para ele funcionar. Vai aparecer essas pastinhas.
E aí onde tem ó, esse corte axial do crânio, eu clico 2 vezes. E aí ele já vai abrir essa primeira página. E apareceu isso aqui que faz parte de um livro, né? E aí é só eu clicar no OK que ele vai deixar isso aqui habilitado para mim. E aí eu tenho essas 3 opções no canto superior esquerdo. Deixa eu só ver o que perguntaram aqui no chat. O Carol, não está aparecendo nada. Deixa eu clicar em uma imagem aqui para ver se aparece para você. Está aparecendo agora uma imagem? Tira o slide. Fechar. Okay. Eu vou compartilhar de novo para ver se abre aqui o site, o software, perdão. Agora vocês conseguem visualizar o software ou também não? Não. Não. Share screen. Tá aparecendo uma tela com com uma pasta com um monte de informação agora? Sim, agora sim. Beleza. Aí é o seguinte, ó, tem um crânio, tipo um corte axial aqui, ó, o número 25. Eu vou clicar 2 vezes nele. Abriu uma tela e eu vou dar um OK. Vai ficar uma tela preta agora, certo? Não? Não, ainda não. Good. Por favor, feche o Windows Share Places. Deixa eu ver aqui. Eu não sei porque ele não quer compartilhar o programa. Deixa eu tentar de novo aqui. Tá uma tela preta agora? Sim. Ah, beleza. Então vamos lá. Apareceu uma imagem do crânio? Sim. Beleza. Ó, aí é só clicar nessa lupinha que ela fica um pouquinho maior, beleza? Então a gente está visualizando aqui nessa imagem, ó, um corte axial do crânio. Se eu vier aqui, ó, em uma sequência... Deixa eu só explicar um pouquinho o software para vocês, já que abriu, né? Eu tenho, no canto superior esquerdo, exames da região da cabeça. Eu tenho exames no meio, região de coluna. Então, eu tenho ó, coluna cervical e coluna lombar. E eu tenho as imagens em campos diferentes, ó, meio Tesla e 1,5 Tesla. E, por último, no bonequinho, a gente tem imagens do corpo, tá bom? Então, eu tenho joelho e mama. Eu consigo abrir qualquer um desses exames. Então, para dar o exemplo da aula de hoje, que a gente falou um pouquinho de cabeça, e depois eu mostro de joelho, se eu pego essa imagem e eu faço uma sequência spin echo, ó, ele me abre essa janela. Tempo de repetição e tempo de eco em milissegundos. Se eu coloco, ó, eu vou colocar um tempo de repetição menor. Vou colocar aqui, ó, 350 milissegundos. E um tempo de eco, eu vou colocar de 10 milissegundos. Pela aula de hoje, é importante que vocês tenham a consciência desses números e já saber qual imagem vai ser formada. Então, se eu trabalho com um tempo de repetição de 350 e um tempo de eco de 10, eu vou formar uma imagem em T1. Ó, vou dar o OK e formou essa imagem em T1. Certo. As duas imagens estão em T1, na verdade, só que essa aqui, o contraste dela, na minha opinião, ficou melhor do que a primeira. Eu vou apagar essa primeira e vou deixar essa aqui como referência. Vou clicar no Spin Echo de novo, e agora eu vou alterar esses parâmetros para dar origem a uma sequência T2. O que é uma sequência T2? Ó, eu tenho que ter um tempo de repetição igual ou superior a 2.000 milissegundos, e um tempo de eco maior do que 90. Eu vou colocar aqui, ó, 130. Então, eu já sei que se eu estou trabalhando com um tempo de repetição maior do que 2.000 e um tempo de eco maior do que 130, e se eu der o OK, olha só que imagem vai formar. A imagem T2.
Olha como que mudou o contraste. A partir do momento que eu mudei os parâmetros. Ô, professor, e se você continuar com esse tempo de repetição alto e trabalhar lá com um tempo de eco intermediário? Olha só como que ficou. Opa, dá uma. Olha como que ficou a característica da imagem. Ela já ficou com líquido cinza. Ó, líquido preto, líquido cinza e líquido branco. Uma sequência T1, uma sequência DP e uma sequência T2. Se eu for mudar esses parâmetros, olha que interessante. Eu vou colocar a T2 aqui em evidência para vocês. Vou pegar na Spin Echo de novo. Ó, aqui ela está com 2000 de TR e 130 de TE. Eu vou colocar um TE maior do que 130 para dar origem, por exemplo, a uma T2 estrela. Vou colocar 200. Olha o que acontece na imagem, ó. Deixa eu fechar. T2 estrela. Isso aí, T2 estrela. Tá vendo como o tecido já ficou mais escuro e o líquido ficou mais evidente? Por que isso? Porque eu aumentei o tempo de eco. Ó. Nesse ela está com 200 e nesse ela está com 130. Toda vez que eu aumento o tempo de eco, eu evidencio a característica T2 da minha imagem, e isso associado com o tempo de repetição. Deixa eu ver a pergunta que fizeram aqui no chat. Não está abrindo. Vocês entenderam mais ou menos essa questão de tempo de repetição e tempo de eco? E influenciando aqui, eu mostrando para vocês na prática, na característica da imagem. Eu vou mudar de exame e vou dar outro exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, uma imagem de joelho no sagital. Vamos lá. E aí a gente vai alterar esses parâmetros agora. Se eu clico na sequência Spin Echo, vou colocar lá um tempo de repetição, por exemplo, de 2500. Um tempo de eco, vamos colocar aqui uns 160 e vou dar um OK. Aí, ó, ele vai mudando a característica da minha imagem. Se você exagera, aumenta muito um tempo de repetição e você aumenta muito um tempo de eco, automaticamente era para surgir uma sequência T2 nesse exame aqui, ela não está habilitada. Entendi. Ó, um corte coronal com 3000 de TR, 280 de TE, fica como se fosse uma sequência STIR. Se eu pego a mesma imagem e diminuo esses valores agora, 350, eu vou colocar aqui 20 de TR. Olha como que mudou a característica da nossa imagem. Ó. Deu origem a uma sequência T1. Legal. Então, esse software, na verdade eu repassei, mas alguns não receberam, então eu vou enviar para cada um individualmente, e vocês podem usar isso como referência para ir treinando. E na boa, a gente só consegue ficar bom treinando o olho. Quanto mais você visualizar as imagens de ressonância e fazendo comparativo e classificando que sequência você está vendo, melhor vai ser o seu aprendizado. A gente fala que a prática leva à perfeição. Então, quanto mais eu treino, mais habilidade eu vou ter de identificar uma estrutura, um plano de corte e em qual sequência de pulso ela está se apresentando. Deixa eu abrir aqui agora para ver qual que era a pergunta. Yasmin. Professor, Alguém quer fazer alguma pergunta? eu quero, professor. A Sandra.
Professor, quando eu colocar o tempo aí, eu vou saber quando vai estar certo ou quando vai estar errado? Ou Vai. não? Ó, você Vai vai... aparecer? Não entendi. Não vai aparecer. O software, ele deixa você errar, Sandra. O que vai estar Ah, certo, deixa? deixa. O software deixa você colocar que valor que você quiser. Porém, se você erra em uma ponderação, automaticamente a característica da imagem ela vai alterar. Então você pode gerar uma Ah, imagem, por entendi. exemplo, com mais ruído, com um artefato. O, é a Yasmin. O Yasmin, basicamente, olhando na formação da imagem, tanto uma sequência T2 FAT7 como uma sequência T2 estrela, ela vai ter a mesma característica, tá bom? O que muda na prática, falando da parte operacional dos parâmetros, de uma sequência FAT7 para uma sequência T2 estrela? Uma sequência T2 estrela, a gente está usando um tempo de eco alto. E uma sequência FAT7, a gente está usando um pulso de inversão para suprimir o sinal da gordura. Mas visualmente a imagem vai ter basicamente a mesma característica, tá bom? Yasmin, que perguntou isso. A Andressa, você recebeu o e-mail? Não, né? Mas de qualquer forma eu vou enviar para todo mundo novamente. Recebeu? Tá bom, obrigado. Eu recebi. Valeu. Eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Geralmente não, né? Quando a gente faz a injeção de contraste, a gente usa uma sequência T1 pós-contraste, porque eu parto do pressuposto que o líquido não vai realçar, porque ele vai ter hipossinal. Ou seja, aquilo que realça não é líquido, correto? E no caso do MIP ou do MPR, eu posso levar em consideração que é um T2? Vamos por partes. Quando a gente... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você sabe por que a gente não faz uma sequência T2 pós-contraste? Porque o líquido, ele realça em T2, né? Perfeito. Então, beleza. Você tem isso bem definido, ok. Se eu injeto o contraste e faço uma sequência T2, eu não consigo diferenciar os líquidos, porque tudo que é líquido vai aparecer com hipersinal. Então, eu não sei o que é líquido normal e o líquido interagindo com o contraste. Para eu diferenciar isso, eu preciso fazer uma sequência T1. Professor, eu posso fazer uma sequência T1 pura pós-contraste? Pode, porém o seu contraste não vai ser evidenciado de forma correta. Então, o que eu preciso fazer em uma sequência pós-contraste? Eu faço uma sequência T1, FAT7 ou T1 com saturação. Por que isso é importante? Porque a característica de uma sequência T1 é a gordura com hipersinal. Então, eu quero anular o sinal da gordura para potencializar o sinal do contraste. Aí, Andressa, uma parada que eu acho que... Eu não sei se você tem essa informação. Quando a gente faz uma sequência pós-contraste T1 FAT7, aquilo que a gente está visualizando não é o contraste. É o sangue com tempo de relaxamento diferente. Então, a gente está encurtando o tempo de relaxamento do sangue e injetando um gadolínio. E aí eu consigo visualizar a vascularização. E na maioria das vezes, o que a gente faz na prática? A sequência para a fase arterial, a gente faz sem contraste. Por qual motivo? A intensidade do fluxo sanguíneo dentro de uma artéria, ela é maior do que a intensidade do fluxo sanguíneo dentro de uma veia. Então, a gente está potencializando o sinal do retorno do fluxo venoso na nossa imagem. Até aqui, ok? Até aí, ok. Mas, beleza. Por exemplo, no caso de um tumor, onde a fase arterial não me interessa, eu quero ver a lesão, por exemplo. Certo. Aí, em relação ao tumor, a gente pode ter áreas com hipervascularização ou hipovascularização. Um prognóstico positivo para um paciente
É a gente visualizar áreas com hipovascularização ou um discreto realce anelar, e esse discreto realce anelar pode aparecer também como um discreto realce em borda periférica de volume tumoral. Significa que o núcleo do tumor ele já diminuiu a sua atividade celular e não está tendo essa captação. Depois a gente vai ter uma aula só disso, tá bom, Andressa? Dando continuidade na sua pergunta, quando a gente fala de MIP e de MPR, são ferramentas de pós-processamento. O que seria o MIP? Máxima intensidade por ponto. Geralmente é uma ferramenta de pós-processamento que eu vou estar adicionando para evidenciar vascularização. E qual que é a importância dela no meu pós-processamento? Vai me dar uma percepção visual dos capilares, ou seja, vasos de menores diâmetros passarão a ser visualizados após do emprego dessa ferramenta chamada MIP. Quando a gente fala de uma sequência chamada uma ferramenta de pós-processamento chamada de MPR, o que significa esse MPR? Uma reconstrução multiplanar. Eu posso pegar uma imagem em um determinado plano e reconstruir ela em outro. Isso é muito comum a galera ouvir falar em tomografia computadorizada, porque a gente adquire o volume axial e depois com o MPR a gente reconstrói no coronal e no sagital. Eu consigo fazer isso na ressonância? Claro que consegue, porém sem alterar a característica da sua ponderação. Então, se você fez um axial T1, você vai conseguir fazer um MPR no coronal e no sagital, T1 também. Você não consegue reconstruir isso em outra ponderação. Deu uma clareada? Sim. Beleza. Alguém mais quer fazer... De nada, Andressa. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vocês gostaram da aula? Bom, muito bom. Eu estou trabalhando com vocês online e toda a minha vivência foi em parte prática. E aí, às vezes, a gente não tem uma percepção se o aluno está gostando ou não, se está acompanhando ou não. Então, se vocês tiverem alguma crítica, galera, vocês podem mandar sem dó, que isso é importante para a gente melhorar a nossa didática aqui do outro lado e tentar melhorar a qualidade da aula. A ideia é que todo mundo aprenda o máximo possível de conteúdo dentro desse curso. De coração, eu e o André, a gente está trabalhando para isso. E a ideia também é que você melhore dentro do seu emprego, se destaque dentro do local onde você está trabalhando, e aqueles que ainda não estão inseridos na área de trabalho, que consigam uma oportunidade e conquiste essa oportunidade com as informações que a gente vai estar adquirindo aqui dentro do curso, tá bom? Eu recebi 2 vagas de emprego para técnico e tecnólogo, eu vou estar compartilhando. Para o pessoal também que é da biomedicina, assim que eu receber vaga de biomédico também, eu vou compartilhando para vocês, para a gente tentar ir se ajudando. Eu percebi que no grupo também rolou um debate desse, né, de um pessoal de BH, eu acho que o Wagner, né, de lá. A Suela também está batalhando aí uma oportunidade de trabalho. Então, quem tiver informação em relação à oportunidade, puder compartilhar no grupo, é bem-vindo, tá bom? Então, eu acho que a gente cresce se ajudando. A gente não chega em lugar nenhum sozinho. Então, quanto mais for a cooperação entre o nosso grupo, todo mundo consegue crescer junto, tá bom? A Flora está aí também, muito obrigado pela participação. A Flora está lá na Espanha. Depois, quem quiser trabalhar fora do Brasil, manda um currículo lá fora, que ela vai arrumar um serviço para todo mundo lá na Espanha. VME, o vetor de magnetização. Isso, Flora, o VME é o vetor de magnetização transversal. Só que esse E, a gente fala aqui de efetiva, ou seja, são os hidrogênios que efetivamente foram excitados por um pulso de radiofrequência. Então, o VME, vetor de magnetização efetiva. Automaticamente, esse VME vai jogar os hidrogênios para uma posição transversal. Certinho, Flora?
Mais alguma pergunta, galera, para a gente não se estender muito aqui? Ó, na aula que vem vai ser a aula para a gente falar de formação de imagem. Aí eu vou falar de matriz, de pixel, voxel e o preenchimento do espaço K, e aí vai dar uma clareada, né, no assunto do debate que rolou no grupo, tá bom? Vetor de concepção. Ó, assim que eu finalizar a aula, eu já vou subir ela para o YouTube e eu já compartilho na sequência o link com vocês, para vocês assistirem a aula novamente. E eu vou enviar novamente também, de forma individual, o software que eu mostrei para vocês no finalzinho da aula, para vocês mexerem aí, manipular os parâmetros, tá bom? Ô, Flora, a gente usa a sigla DIL, D-I-L, Declínio de Indução Livre, tá bom? O Free Induction Decay. Então, a gente usa a sigla DIL, correlacionando com o VME, tá bom, Flora? Pessoal, obrigado pela atenção, tá? O espaço, o que você refere ao espaço K? Ô, Flora, o espaço K é o espaço onde a gente vai armazenar os ecos de forma temporária para fazer a conversão desses ecos em imagem. Eu não entendi, Flora, o que é o K, então. Ô, Flora, eu já te chamo no WhatsApp e aí a gente já conversa, eu tento... O DIL refere-se ao quê? Ô, Flora, quando a gente... tá. Eu já te mando a resposta no WhatsApp desse DIL aí para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se eu estiver indo muito acelerado, vocês vão falando que eu vou diminuindo o ritmo e vou tentando ir mais cadenciado e devagarzinho aí, mas hoje eu acho que a aula foi tranquila. Já vou compartilhar na sequência o link com vocês. Tenham todos um bom finalzinho de domingo e uma excelente semana para vocês, tá bom, galera? Fiquem com Deus e boa semana, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau.